Olá, amigos da TV Mundo Maior. No domingo 13 de março, mais de 3.300.000 pessoas foram às ruas em protesto contra o governo da presidente Dilma Rousseff. A mobilização foi considerada a maior manifestação contrária ao governo até o momento. Mas o que a doutrina espírita pode nos dizer sobre isso? André, espiritualmente, o que essa manifestação representa para o Brasil? Representa um amadurecimento, né? Jesus, quando esteve fisicamente conosco, em de suas passagens, ele nos disse: vós sois deuses, isso é o que eu faço, vós o fareis ainda mais. Não exatamente com essas palavras, mas nesse contexto. Ou seja, Jesus está dizendo que o papel que nos cabe no planeta, né, no nosso caminho evolutivo, é o papel de co-criadores. Ninguém pode ser co-criador se não for o protagonista da sua história individual e também um protagonista dentro da sociedade, nas escolhas que faz, né, nos efeitos desta escolha. Então, isso tem demonstrado, tanto de um lado quanto de outro, que as pessoas estão se tornando co-criadores. Eles dizem: olha, não concordo com isso. O que nós não podemos é caminhar para os excessos, para as paixões, né? Outro ponto que precisa ser destacado é que, embora sem dúvida nenhuma, majoritariamente a população não deseja mais a continuidade deste governo, também a oposição não está numa situação tão tranquila. No evento da Paulista, por exemplo, o senador Aécio Neves e o governador Geraldo Alckmin não tiveram acesso ao palanque e foram vaiados. Ou seja, de uma certa forma, estas manifestações estão dizendo que o povo não aguenta mais esse sistema que aí está, até porque, sem dúvida nenhuma, este governo é dos piores que já teve na nossa nação. Mas o sistema como um todo está bastante corrompido. Algumas pessoas também citam a ausência de negros, por exemplo, nas manifestações. Eu estive na Paulista, vi muitos poucos, porque nós temos ainda no nosso Brasil, infelizmente, muita gente excluída. Mesmo no Nordeste, quantos dos nossos irmãos se encontram em completa situação de exclusão política, de exclusão daquilo que é mínimo. Uma vez eu escutei uma frase de um educador, ele dizia o seguinte: eduque e ame seu filho, porque se você não o fizer, um traficante faz, né? Só que ele não ama, mas ele pega para educar segundo os interesses dele. O Nordeste brasileiro é um exemplo claro disso que aconteceu. Este governo, embora, repetindo, sem dúvida nenhuma foi um dos piores de todos os tempos da nossa nação, ainda assim, nestes 13 anos, talvez a única coisa que eles realmente fizeram de fato foi olhar para aquela região do Brasil e oferecer algum tipo de crescimento. Sem dúvida nenhuma, ali havia interesse de obtenção de votos, o que conseguiram, fizeram muito bem. Mas o que é preciso é que a sociedade comece a olhar pelos menos favorecidos, não com a visão do socialismo, que é uma visão que já se mostrou ineficaz, ineficiente, absurda, mas sim com a visão da inclusão social, né? Do capital pelo social. E qual é a responsabilidade espiritual das autoridades envolvidas em ações contra a corrupção, como o juiz Sérgio Moro, por exemplo? O juiz ontem à noite soltou uma declaração pública, se dizendo bastante emocionado e enaltecendo a corporação como um todo, né? Não foi só o juiz Sérgio Moro. Claro que ele é um dos protagonistas dessa história. Teve a coragem de fazer algo quase que inédito no nosso país. Mas o Ministério Público Federal, a Procuradoria, a Polícia Federal, enfim, muitos têm trabalhado para dizer: nós não aguentamos mais essa situação, chega, né? E esta postura do juiz é bastante acertada, porque começa a demonstrar que existem pessoas que desejam servir a nação e não servirem-se delas, né? A nossa passagem aqui é muito curta e a gente vai embora. E o sistema permanece, as organizações, né? As instituições permanecem. O juiz Sérgio Moro um dia vai embora. E queremos crer que venham outros líderes servidores. Eu acho que as pessoas precisariam, desde o início da vida adulta,
pensarem por que elas querem entrar na carreira pública. Geralmente é porque aposenta-se com 100% dos benefícios, existe estabilidade de emprego, quando em verdade nós devemos procurar o serviço público, lembrando-nos do instante em que Jesus, no episódio conhecido como a Última Ceia, lava e beija os pés dos discípulos. E ele nos diz, aquele que quiser ser o melhor, né, tem que ser o servidor de todos. As pessoas têm que procurar o serviço público porque desejam servir a nação, servir a pátria, diminuir os excessos de um lado, diminuir a injustiça, patrocinar um crescimento coletivo a toda a sociedade. E em relação à população, qual é a responsabilidade social e também espiritual diante desse momento de transição que o nosso país está vivendo? Gigantesca. Em primeiro lugar, nós podemos e devemos discutir de forma saudável, mas não em cima das paixões. Eu tenho amigos que são a favor deste governo, embora eu sou frontalmente contra. Mas eles não deixarão de ser meus amigos em função disso. Eles têm o direito de expressar a sua opinião, assim como eu tenho o direito de expressar a minha, né? Então, acho que isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós tomemos muito cuidado com os excessos, porque existe uma figura no Brasil que está se tornando o representante da direita, e embora a esquerda é o que há de pior na sociedade, a direita não está muito distante disso. Nós devemos nos afastar dos polos, dos excessos, nós precisamos caminhar para o centro. Eu acho que todos podem e devem dar a sua contribuição para a construção de uma sociedade mais justa, né, uma sociedade mais pacífica. Então, nós precisamos tomar cuidado com os nossos excessos, né, com as paixões, nos educarmos, estudarmos a vida das pessoas que se candidatam a órgãos, a cargos públicos, né? Não simplesmente é um cantor, é um jogador, nada contra. Ele pode ser um cantor e um jogador, mas ele precisa ter um projeto que dê sustentação à sua intenção política, preferencialmente um projeto que pense na coletividade e não em si próprio. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E nós queremos saber a sua opinião sobre o tema de hoje. Deixe o seu comentário na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!